Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, quem quiser nos acompanhar, pegue essa apostila ângulo 2, coloque no módulo 20 e nós estudaremos hoje a respeito das variações linguísticas, até porque esse conteúdo vai permear em torno da regência verbal que nós estudaremos em aulas posteriores, certo? Vamos analisar, olha só, essa imagem. Variação linguística existe, Polo Norte 2100. Ó, gente, aqui nós temos um sol, uma seca muito grande, e aí nós observamos que essa figura faz uma crítica, ela mostra a questão da variação com a palavra oxente, mas ela também mostra, olha só, como vai ficar o ambiente em 2100, caso nós não mudemos a nossa postura diante das nossas ações no que diz respeito à água, no que diz respeito às plantas, às árvores e também aos animais. Então, será que existe variação linguística? Nós vamos verificar na aula de hoje. Primeiramente, conceituando, olha só, a língua não é falada da mesma forma por todas as pessoas. Nem mesmo um só indivíduo utiliza a língua de uma mesma maneira o tempo todo. Assim, a língua é um organismo vivo em constante mutação. Então, nós observamos que as palavras elas modificam a pronúncia, a escrita, a sua extensão. Então, com o passar do tempo, nós observamos que outras palavras são inseridas ao nosso vocabulário, ao nosso léxico, e nós percebemos que realmente a língua ela não é falada da mesma forma por todas as pessoas. Então, existe entre nós, entre as regiões do Brasil, várias maneiras de se falar, várias maneiras de você falar da mesma coisa de um modo diferente, tá? Dessa forma, temos configuradas as variações linguísticas que podem ser dialetais, histórica ou de registro, conforme nós estudaremos na aula de hoje. As dialetais levam em consideração o próprio falante, de acordo com a região em que vive, sua classe social, sua faixa etária, seu sexo, sua função. Então, tudo isso aqui, ó, são caracterizações de mudança de fala, de postura, de modo de você se expressar. Olha só, a classe social, ela tem um grande registro aí de diferença no que diz respeito à forma como você se expressa. A faixa etária também, o sexo, se é masculino, se é feminino, também tem ali as suas particularidades. E a função também, tá? A variação também pode ocorrer de acordo com os estágios de desenvolvimento histórico da língua. Variação histórica. Ao longo do tempo, a língua pode sofrer aí ocorrências de mudanças e com isso, claro, aquela palavra que você utilizava, ela já não pode mais ser utilizada, ela entrou em desuso. Uma outra palavra foi inserida ao nosso vocabulário. Então, nós estamos em constante mutação no que diz respeito à língua, porque nós também modificamos a nossa forma de nos expressarmos, tá? E aí nós temos a variação de registro ocorre em função do uso da língua, formal ou informal. Existem locais em que você vai usar o formalismo e existem locais que você vai usar o informal, tá? Então você precisa estar atento aí aos locais, a quem você vai dirigir a palavra, a quem você vai incluir na conversa, para você saber se você vai utilizar o formal ou o informal. E de acordo com quem é o receptor da mensagem, é importante ressaltar também que a variação pode ocorrer nos diversos planos linguísticos, a saber, plano lexical, o plano fonológico, o plano morfológico e o plano sintático, tá? Nós estudaremos todos eles, não se preocupe. Mas de antemão, o lexical são os termos que nós temos no nosso vocabulário.
Por exemplo, por vezes nós temos várias palavras para dizer o nome de uma fruta, tá? Ou de uma verdura. Nós estamos trabalhando o léxico, o fonológico, a forma de pronunciar, se eu puxo mais o R, se eu puxo mais o S, se tem algumas características mais fortes. O morfológico, a forma, tá? O que você utilizou para compor ali todo aquele tópico frasal. E o sintático, tá? O sentido que eu causo com a escolha daquela palavra que está ali dentro do meu contexto frasal, tá? E aí surgem algumas dúvidas. Olha só. Eu uso nós ou a gente? Nós fomos ao cinema, a gente foi ao cinema. Depende aí de com quem você está falando, quem está envolvido na conversa, tá? Salsicha ou salsicha, tá? Eu escrevo dessa forma ou dessa forma. Então surge a dúvida aí. Aipim ou mandioca? Em algumas regiões as pessoas conhecem por aipim, em outras regiões as pessoas conhecem por mandioca e em outras conhecem por macaxeira, tá? Então existe aí essa variação no que diz respeito à escolha que você vai fazer para chamar. Semáforo ou farol ou sinal de trânsito. E aí na sua cidade, como é que é pronunciado? É semáforo, é farol ou é sinal de trânsito? Isso pode ocorrer essa variação no que diz respeito à região. Casca ou casga. Tem gente que pronuncia assim, tá? Então precisa ter uma atenção no que diz respeito à escolha. Dependendo da região, dependendo da pessoa com quem você está conversando, fatores geográficos, tá? Tudo isso são formas que vão estabelecer toda essa comunicação. E aí nós temos norma padrão, tá? Caráter abstrato, está vinculado a uma língua modelo, ou seja, constitui-se como um conjunto de preceitos estabelecidos na seleção do que deve ou não ser utilizado numa certa língua, levando em conta fatores linguísticos e não linguísticos, como tradição e valores socioculturais, como, por exemplo, prestígio, elegância e estética. Tudo isso é observado dentro da norma padrão, tá? E a norma coloquial? A linguagem coloquial é uma variação de linguagem popular utilizada em situações cotidianas mais informais. Aquela conversa com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu irmão, com aquele grupo de amigos que você gosta, que você tem mais afinidade. A coloquialidade encontra fluidez na oralidade, ou seja, na fala, e assim não requer adequação às normas da gramática tradicional. É na linguagem coloquial que encontramos as gírias, os estrangeirismos, os neologismos, as abreviações, isto é, palavras e expressões que não se relacionam à norma culta da língua portuguesa, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.